Olá, boa tarde. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 3 de maio. Começamos essa edição com a informação de que o Brasil vai voltar a exigir a apresentação de visto dos turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A medida publicada hoje no Diário Oficial passará a valer no dia 1º de outubro. A volta da obrigação tem como fundamento a reciprocidade. Quando os brasileiros visitam esses países, precisam de visto. A exigência havia sido suspensa em 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro, atendendo a uma demanda do setor de turismo. No mês passado, um documento assinado por 30 entidades representativas do segmento foi entregue ao Ministério do Setor, pedindo apoio para a manutenção da isenção dos vistos. A greve dos roteiristas nos Estados Unidos, que começou oficialmente ontem e já afeta programas de TV e séries, tem ganhado apoio de grandes estrelas de Hollywood. A reivindicação é por melhores salários e uma menor carga de trabalho. O problema começou durante a pandemia, quando houve uma explosão na produção de séries e serviços de streaming. Mas os roteiristas reclamam que os salários não aumentaram na mesma proporção. Apenas o trabalho aumentou. De acordo com dados do sindicato da categoria, metade dos roteiristas dos Estados Unidos recebe o piso da categoria. Há 9 anos, 1/3 ganhava essa faixa salarial. Do outro lado, os estúdios alegam que já concederam aumentos significativos. Sem acordo, as negociações entre as partes foram encerradas na segunda-feira. O efeito mais imediato da greve é nos programas de auditório e de entrevistas diários dos Estados Unidos. Alguns devem ser suspensos já nos próximos dias. Para os Estados Unidos, cinema é assunto de Estado. Por isso, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, fez um apelo para que os dois lados voltem a conversar. A última vez que os roteiristas cruzaram os braços foi em 2007. A paralisação durou 100 dias e deu um prejuízo de mais de 2 bilhões de dólares à economia de Los Angeles, onde se concentram os estúdios de filmagem. Afinal, sem eles, o show não pode continuar. Quem também está em greve são os trabalhadores da Fundação Casa por falta de acordo sobre o reajuste salarial com o governo do estado de São Paulo. A reivindicação também inclui segurança no local de trabalho. De acordo com a entidade que representa a categoria, o estado, por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania e da Fundação Casa, apresentou ontem à noite a proposta de 6% de reajuste salarial incidente sobre os benefícios e aplicável a partir da folha de pagamento de maio, com pagamento em junho. Os trabalhadores recusaram a proposta em assembleia e mantiveram o início da greve. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região concedeu liminar para que 80% dos trabalhadores de cada área de atuação permanecessem em seus postos. O sindicato da categoria está orientando que eles se organizem para respeitar o quadro funcional em atividade nas unidades. Em caso de descumprimento, segundo a decisão judicial, o sindicato receberá multa de R$200 mil por dia. A nova lei da placa veicular já está em vigor e prevê, para alguns casos, reclusão de até 8 anos para adulteração. O texto também prevê punição para quem adquirir, receber e executar qualquer tipo de comércio irregular e clandestino nesses veículos. Agora, a nova lei torna crime inafiançável dirigir veículos em geral sem placa ou com adulterações de chassi, assim como reboques, automotores elétricos e híbridos. Situação que anteriormente o Código Penal não previa, onde considerava crime apenas a adulteração dos sinais identificadores de veículos automotores. A pena será de reclusão de 4 a 8 anos e multa. A criminalização foi estendida com a mesma pena aos veículos não automotores. Um dos objetivos da nova lei é coibir o roubo de carga, que agora o crime não se limita apenas ao veículo automotor, mas se estende aos respectivos reboques e implementos. Os funcionários públicos também podem ser julgados. Isso porque, caso ele contribua para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial, poderá ser enquadrado no crime. Quem também será atingido são as pessoas que adquirem, recebem, possuem instrumento ou outros objetos destinados à falsificação ou à adulteração de sinais
identificadores de veículos, chamado de conduta de terceiro. O novo fragmento da lei não dispõe sobre a circulação de veículos sem as respectivas placas. Portanto, a prática continua sendo infração gravíssima, punida com multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e remoção do veículo. Ou seja, a prática não se tornou crime, mas segue sendo considerada infração. Segundo o governo federal, a lei irá suprir um vácuo legislativo que dificultava a punição de organizações criminosas que comercializam esses objetos provenientes de roubo ou furto. Com essa lacuna, a justiça brasileira trancava ações penais relacionadas a essas e outras adulterações. Agora, não precisará mais engavetar os processos. O governo liberou hoje mais 3 milhões de reais por estado para reforçar as medidas de combate à violência nas escolas. Desde o ataque a uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, no mês passado, que resultou na morte de 4 crianças, o Ministério da Justiça está investindo, aos poucos, 150 milhões de reais para que o problema seja enfrentado. E olha só, o cenário da economia brasileira com juros altos e crédito restrito fez crescer o número de pedidos de recuperação judicial e de falência nos primeiros meses do ano. Além de não afetar só as grandes empresas como Americanas, o alerta também é estar longe de acabar. Só no período de janeiro a março foram 289 pedidos de recuperação judicial, segundo a Serasa Experian. Comparando este mesmo período com 2022, foram 210. Um aumento de 37,6%. Mas, se tratando de falências, é ainda maior. Foram 255 requerimentos feitos contra 177 em 2022. Aumento de 44%. E a tendência é que o número de empresas nesta situação continue subindo ao longo do ano. Para uma empresa de advocacia especializada no assunto, há um efeito bola de neve que acaba piorando o cenário. Grandes empresas entram em recuperação judicial, param de pagar as dívidas e os credores acabam tendo problemas financeiros, tendo que recorrer também à recuperação. Sem contar que o processo de recuperação judicial é muito rígido, pois os prazos precisam ser cumpridos. Caso não aconteça, não há mais saída, mas algumas alternativas podem até mesmo evitar todo o processo. O escritório aponta uma negociação direta com os credores fora do processo, que pode acontecer com a mediação de uma terceira parte, ou até mesmo a opção da recuperação extrajudicial, quando o juiz só homologa o acordo já fechado com os credores. O preço médio da casa própria subiu 5,6% nos últimos 12 meses. O índice Fipesap, que monitora os preços em 50 cidades brasileiras e é calculado pela Fundação ligada à Universidade de São Paulo, foi maior que a inflação de 4%. Em média, o metro quadrado chegou a R$ 8.400. Significa que hoje, quem quiser comprar um imóvel padrão de 65 metros quadrados vai pagar R$ 548 mil. A cidade de Camboriú, em Santa Catarina, continua mais cara para a aquisição. Lá, o metro quadrado custa R$ 12 mil. E para a gente encerrar, mudança de uma casa para outra dá muito trabalho, além de ser muito cansativo. A ideia de poder colocar a casa inteira dentro de um caminhão pode até parecer loucura, mas já é possível no interior do Paraná. Algo raro nos centros urbanos é típico de cidades do interior do Paraná: o transporte de casas inteiras. Em Quarto Centenário, no centro-oeste do estado, um caminhoneiro de 74 anos trabalha com atividade há 45 e não pretende parar tão cedo. No município de quase 11 mil habitantes, segundo o IBGE, o caminhoneiro é pioneiro nesse tipo de transporte. Conhecido em todos os cantos por onde passa, José começou a trabalhar no ramo quando recebeu a proposta de uma moradora para levar uma casa de um terreno para o outro. Segundo o motorista, o transporte é seguro e não há perigo de a construção desabar no momento da retirada e na estrada. Segundo ele, precisa ter paciência. O caminhoneiro explica ainda que a mudança custa em média entre R$ 5 mil para casas pequenas e pelo menos R$ 12 mil para casas maiores. Para a atividade, ele usa um caminhão de 1976
comprado novo na época e que suporta mais de 15 toneladas. O motorista afirma que nunca teve problema mecânico com o veículo desde a aquisição. De acordo com a Prefeitura de Quarto Centenário, o transporte é permitido desde que seja solicitada autorização com antecedência. Essa edição fica por aqui, mas já às 6h30, a Juliana Dariva traz mais notícias para você. Às 10 da noite, eu e Alexandre Giaqueto te esperamos ao vivo no Jornal das 22. Obrigada pela sua companhia e uma ótima quarta-feira para você. Tchau.